Fala aí, vou falar um pouco do torneio que aconteceu aqui em Campos Goytacazes no dia 20 desse mês. Eu joguei de Cloak Meru, achei o deck foi muito bom o resultado, não esperava até, porque nos amistosos o deck não estava rodando direito. O meu primeiro game foi contra Satelar, quem estava jogando era Dario de Macaé. Foi um duelo bem difícil, mas consegui 2-0 aí. O segundo game foi contra Six Samurai, perdi muito rápido, foi 2-0 para ele. E o jogador foi Thiago, lá de Macaé também. O terceiro game foi contra Mythic Ruler, jogador era Bill aqui de Campos mesmo. O quarto game foi contra Dark World, foi contra Ricardo, também jogador aqui de Campos. E a última rodada foi contra Madoshi, e o jogador era o Tassili, que também é daqui de Campos. Todos os duelos foram bem difíceis, mas assim, deu para levar. O primeiro foi 2-0, o segundo perdi 2-0, e os outros 3 eu ganhei de 2-0. Vou falar um pouco da decklist aqui. Cloak Meru não é um deck muito difícil de se montar. É difícil às vezes para tirar o side, porque não tem muita opção. Se você tirar uma carta desfalca ali, então. Mas vamos lá no decklist ver mais ou menos como ficou. De Cloak Meru uso mesmo só o essencial, são 3 Ornite e 3 Cruzeiro. Eu vejo muita decklist com o Ice, esses 3 mais o Ice, mas sempre quando eu usava o Ice, esses 3 sempre vinha um na mão, aí já não é muito bom. O jogo é rodado pelo Ornite. Uso também um Gorila e um Bi. Esses dois monstros são muito bons. Ele e a Tenki sempre fazem alguma coisa, e eu forço a pessoa a ativar alguma coisa. Por isso eu deixei 2. Tem muita gente também que roda com mais e com Wolfbark, mas eu não gostei muito, porque tava ficando um pouco, às vezes, travado. Não era o que eu queria que o deck fizesse, então eu decidi jogar assim. 2 Veiler foi uma das melhores cartas para mim, segurou bastante jogo. Joguei com 2 Maxi de Mine. Eu sabia que tinha alguns jogadores que Maxi nem serviria, mas eu sabia também que tinha alguns decks que valeria a pena deixar ele de Mine. E ele teve duelo que estava quase perdido para mim. Aí eu puxava 2 cartas com ele e o jogo voltava. De monstro mesmo eu uso 12, só uso esses 12 monstros, que eu acho que é o fundamental para o deck rodar. De spell eu uso uma Soul Charge, coloquei uma Raigeki e uma Dark Road. Se tivesse já valendo a lista, eu tinha colocado mais uma Dark Road. Porque tem alguns decks assim que é difícil, que eles enchem um campo muito rápido, e eu às vezes não consigo tirar aqueles monstros. Então essas são as cartas para eu poder voltar no jogo. Eu usava 2 Lances e uma Mystical. Por isso que quando eu pegava algum deck com Skill Drain ficava difícil, por causa que eu só usava uma Mystical Space. Porque eu não usava 3 MST. Já rodei o deck com 3 MST e não rodou muito bem. Eu perdi a carta muito, e às vezes eu perdi o monstro, eu dava nenhuma. Aí quando eu descia o Arnite eu tomava um Bottomless. Então eu decidi deixar a Lance, porque aquele monstro tem que ficar no campo. Então eu preferi jogar com Lance. Uso um Book. O Book foi mais porque tinha muito deck usando o Air Tap, usando Trap Stun. Então ela era uma carta quando o cara dava Trap Stun
e eu poderia ainda travar o jogo dele. De buscador, 3 Tenki e 3 Diamond. Já tentei rodar com 2 Tenki, mas vi que ela é essencial. Não tem como rodar com menos não. Fazia falta em muitos duelos. E o Diamond, que é a melhor carta do deck pra mim. Ela melhora muito minha mão, eu escolho o que pegar, então muito boa. E 2 Iron Core. Tentei rodar com uma, só que essa merda dessa carta nunca vinha. Tentei rodar com 3, aí vinha 2 na mão. Aí deixei 2. E ela, mesmo assim, ela me atrapalha um pouco, mas eu acho que não tem como jogar com menos do que isso não. Essas foram os spells. De trap eu joguei com 2 Mirror e uma Dimensional Prism. Eu usei segundo Dimensional Prism de side. Se eu visse que não era tão eficiente a Mirror, eu colocava Dimensional. Aí também, mas a Mirror me ajudou em principalmente contra a Mythic Ruler. Ela tirou um campo muito forte que eu certamente com os monstros não conseguiria diminuir tanto. Joguei com 3 Reconnect Power devido a o pessoal tá usando bastante trap assim, então achei que 3 valeria a pena. Já diminuí, mas eu quero que essa carta venha logo, então acho que tem que usar 3. Usei uma Break e 2 Fiendes. Por que eu coloquei uma Break? Essa Break eu pensei mais em um deck muito chato, que é Constelar. Essa Break, então, às vezes eu dava Fiend no Pleiades, mas não era tanta vantagem assim. Então a Break no turno dele, uma Break no meu turno, o Pleiades era quase que inútil. Então por isso eu deixei a Break. E também às vezes para não tomar MST na Fiend, eu usava a Break, que vale mais a pena. E carta de sumo eu usei essas 3 que eu não consigo tirar de nenhum deck meu. Praticamente eu vejo muita gente tirando elas do deck, mas eu não consigo. É uma carta que me ajuda muito. E uma Compulsory também é uma das melhores cartas para mim. Não tem muito o que falar dela não. Então de trap foi isso. De extra eu usei 2 Tiger King, que me ajuda muito. É muito bom para garantir o próximo turno. Um Direwolf, um Castel, um 101. Porque eu não usei 2 desse? Devido, eu acho, às vezes, dependendo do que você tem setado, ou dependendo da situação mesmo, o 101 ajuda bastante. Teve um duelo mesmo, eu tinha uma torrente setada, e eu dei ele porque eu sabia que eu ia garantir ele, e o cara fez lá, encheu com 2, 3 monstros, não lembro, e eu dei a torrenteal, ainda mantive um monstro no campo. Então tem situações que eu acho ele bem melhor do que o Castel. O Cowboy ganha jogo, não tem muito o que falar. Exciton, tomar um Exciton é desanimador, igual tomar Black Rose, é muito ruim. Um Number 82 ganha jogo também. Dueler não tinha utilidade, mas eu deixei ele aí, dependendo do que pegar. Às vezes poderia surgir um Burn, enfim, não teve utilidade. Esse também nem usei. O Top, muito bom, segura jogo. É a carta que eu não consigo tirar do extra. Tô zoando. Quando essa carta aqui só tá aqui porque não tinha outra coisa. Ragnar Zero, não usei nesse torneio, mas eu gosto de deixar umzinho dele, porque garantiu comprar uma carta dependendo. É muito bom. Maestroke também eu acho uma carta boa. Number 50 e um Armades. Eu usava o Armades por causa do Veiler, e também dependendo do que eu pegasse, Shadow assim,
dá pra bater aquele deck também anti-meta, que toma algumas cartas assim de banir, de encerrar a fase de batalha. Então é uma carta boa e pra mim é um dos melhores Sign pro level 5. De extra foi isso. No torneio todo eu só usei isso de extra. Não cheguei a usar os outros de extra, foram só esses 3. De side eu fiz pensando que teria algum meta, mas eu imaginei que ia ter poucos, que teriam poucos. Mas mesmo assim eu insisti no site, coloquei 2 Fluency. Essa carta é mais para constelar, para satelar. Esses eu sabia que teria no torneio. Coloquei um Green Kappa para tirar decks que jogam quase estilo hatch, 5 setados, então um Green Kappa sempre me ajudou em algum duelo, sim. Soul Dry não tem muito o que falar, ela é uma das cartas que eu acho que vai estar em quase todos os meus sites, principalmente agora com esses tops aí. Eu acho que é uma carta muito boa. Esse daqui foi para aquele anti-meta, para aquele... Eu pensei que ia ter um Frog aí também, mas não teve. Essas cartas tributam muito, então acho que vale a pena uma carta delas. Macrocosmo também é o mesmo pensamento da Soul Drain. Eu acho que se meu deck não usar muito o extra, o cemitério, certamente eu colocarei ela. Essa carta foi especialmente para Madoshi. Madoshi vinha me dando muitas dificuldades nos amistosos, então eu tinha que colocar alguma carta que revertesse essa situação, e essa é uma carta muito boa para Madoshi. Então é menos uma de side para outros decks, mas valeu a pena ter colocado ela. Essa carta aqui foi especialmente para constelar, não tem como. Essa carta quantas constelar é quase... Se ficar lá, dificilmente ele vai fazer alguma coisa. Lightning Prism também é uma carta muito roubada. Boa. Roubada não, porque... Valeu. Essa carta aqui para Light também é uma carta que não tem muito o que falar. As duas MST aqui de side, então game 1, se eu dependesse de tirar uma Skill Drain ou alguma coisa assim, dificilmente eu tiraria. Aí no side 2 já entrariam as duas. A outra dimensional foi aquilo que eu falei, se eu precisasse trocar pela Mirror, eu trocaria. E duas Waritap, que tinha, tipo, essa carta aqui foi pensando também muito em Blackwing e muito em Satelar, porque eu odeio a Icarus e odeio a Alpha, e sempre eles têm essa carta, os dois arquétipos. É muito difícil não ter essas duas cartas. Aí foi justamente por isso que eu coloquei a Waritap. Então foi isso aí. O torneio foi um dos melhores, bastante gente aí. E é isso aí. Valeu.